Bom, o Mauro Betti aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Mauro, você acha que ainda tem mistério para a escalação da seleção? O Tite faz alguma opção que ele possa tirar da cartola para essa estreia contra a Sérvia? E por que ele ainda não divulgou o time? Faz parte da estratégia, é isso? Então, a gente não sabe ainda, porque em 18 ele costumava dar a relação da escalação da seleção brasileira até com uma certa antecedência não usual para o trabalho dele e trabalho de Copa do Mundo, mas não deve fugir muito. O goleiro não se discute, né? Aliás, os três são indiscutivelmente ótimos, né? O goleiro é o Alisson. Lateral direito, até por falta de melhores opções, começa com o Danilo. A dupla de zaga não se contesta, das melhores do mundo, com Marquinhos e Thiago Silva. O Thiago Silva e Marquinhos, dependendo da formação tática da equipe. E na lateral esquerda, o Alexandro. Volante, um dos melhores do mundo, se não for o melhor, o Casemiro. Ao lado dele, um jogador que pode perder a titularidade na seleção, porque não tem jogado, tem sido reserva na Manchester United, e a opção é ótima. Um dos melhores jogadores da Premier League pelo Newcastle, o Bruno Guimarães, que até joga um pouquinho mais atrás, mas pode e deve jogar mais à frente do time do Tite. Aí à frente, e eu estou botando num 4-2-3-1, mas daqui a pouco a gente explica taticamente como é que joga. Pelo lado direito começa o Rafinha, que joga mais pelo Brasil do que jogou pelo Leeds e muito mais do que tem jogado pelo Barcelona. Neymar, que é intocável. E do lado esquerdo, fazendo a composição e ajudando muito a equipe, o Paquetá, que para mim nesse ciclo, desde a Copa na Rússia, é o segundo melhor do Brasil, porque o Neymar não se contesta. E à frente, embora esteja voltando de lesão, na seleção brasileira, inclusive na Olímpica, joga muito bem é o Richarlison. Para o meu gosto, eu tiraria o Richarlison e colocaria o Vinícius Júnior, aberto pela esquerda, como fica pela direita o Rafinha. O Fred, enquanto o Bruno Guimarães não assume a titularidade, pode jogar um pouquinho mais à frente. Neymar próximo do centroavante e com o Paquetá fazendo de tudo, como faz muito bem com a seleção brasileira. Mas no time do Tite deve ser mais ou menos aquele que venceu a Tunísia por 5-1 no último amistoso. Com a bola, um dos laterais fica entre os zagueiros, o outro lateral fica ao lado do Casemiro e 5 jogadores ficam espetados. É uma alternativa tática interessante. Com a bola, sem a bola o time se fecha no 4-4-2, adiantando o Neymar para trabalhar ao lado do Pombo, do Richarlison, e com Paquetá marcando a esquerda e Rafinha marcando a direita. Ou seja, são muitas alternativas táticas e, sinceramente, Thiago, o Tite não deve mudar muito para a grande e duríssima estreia contra a boa seleção da Sérvia na quinta-feira aqui na Jovem Pan. Mauro, estamos falando sobre os jogadores titulares, os que estarão ali em campo, mas vamos falar sobre os bancos que estarão sentados no banco também, sobre os reservas. Quem são esses jogadores? Alguma surpresa em relação a eles? Alguém que possa surpreender ali sendo substituído? Olha, Paula, pro meu gosto, eu gostaria de ver cada vez mais o Bruno Guimarães no lugar do Fred, mas eu entendo o Tite. O Fred marca mais que o Bruno. Mas já que o Brasil, como eu disse, ataca muitas vezes com 2 caras no meio e 5 bem abertos, eu gostaria de ver esse passe diferente, essa criatividade do Bruno Guimarães, que está em melhor fase e é mais criativo do que o Fred. Então, o Bruno é um reserva que pode entrar. Hoje é reserva o Vinícius Júnior, mas um dos melhores jogadores do mundo mesmo, jogando muito e sendo seminal, decisivo pelo Real Madrid, para mim caberia num time. E nesse caso seria sacrificado um jogador que se supera na seleção brasileira, que é o Richarlison. Diferentemente do próprio Vini. O Vini joga menos no Real Madrid do que joga na seleção brasileira. Ele joga muito mais na equipe madrilena. E o Richarlison joga mais na seleção brasileira do que ter atuado no Tottenham, até porque não consegue ser titular num bom time que tem Harry Kane e também o sul-coreano Son. Mas são questões do Tite e deve-se entender que não é teimosia do treinador brasileiro. Todo treinador de seleção precisa ser um pouquinho teimoso, porque o pescoço que está na reta é o dele. Mas eu entendo que para você fazer um time funcionar, precisa ser pela sua cabeça, e a cabeça bastante privilegiada do Tite. Então essa opção de deixar o Vinícius fora e o Richarlison na equipe pode parecer incompreensível para nós, mas tem lógica, tem coerência com aquilo que o Tite tem feito muito bem desde a Copa da Rússia. Olha, temos mais 2 minutinhos até o nosso intervalo. Eu queria perguntar para você sobre os adversários da seleção. É interessante que nessa primeira fase é uma coincidência poucas vezes vista, né? O Brasil, na primeira fase, em 2018, enfrentou a Sérvia e a Suíça, não nessa ordem. A estreia foi contra a Suíça, que o Brasil empatou 1-1, e o terceiro jogo foi contra a Sérvia, e o Brasil venceu por 2-0. Há um consenso, talvez, de que hoje a Sérvia é melhor ainda do que a Sérvia de 4 anos, e a Suíça talvez tenha piorado. A Suíça até perdeu um amistoso recentemente, mas a Suíça tirou a França da Euro, né? O que é possível esperar dos adversários, e tem Camarões ainda. Camarões é aquela coisa, né? É legal, não é legal, não. Eu acho que até vai ser melhor do que foi em outras Copas, mas inclusive por ser o terceiro jogo do Brasil, esperamos lá chegar classificados e, se não, fazer a diferença, quem sabe, no saldo. Camarões a gente esquece, mas não dá para esquecer o que vimos em 18 e o que poderemos ver agora em 22. A Sérvia é bem melhor que aquele time de 18. E eu quero crer, apesar da derrota para a Gana por 2-0 no último amistoso suíço, que a Suíça é ainda melhor e mais consistente, mais competente e também mais
mais ofensiva que a seleção de 18. Aquele ferrolho que nos empacou na Copa de 50 aqui no Pacaembu, eu sei que faz muito tempo, mas era o ferrolho, o verru suíço, já não existe mais. É um time ofensivo que sabe jogar com bons jogadores a Suíça, mas não me parece tão boa. Até 2 meses, Thiago apostava mais na Suíça se classificando junto com o Brasil. Agora eu entendo que a Sérvia passa num duelo muito equilibrado. O Brasil não pegou um grupo da morte, que a gente adora ficar no meio do grupo da morte na imprensa, mas teremos 2 dificuldades. E para ser hexa, o Brasil tem que repetir um pouco das histórias do Penta, que você bem conhece e já escreveu sobre. Toda a Copa do Mundo que o Brasil venceu, o Brasil pegou o pedreiro. Um pouco mais, um pouco menos, e acho que em 22 a gente vai ter. Mas a maior entre Sérvia e Suíça, para mim, hoje, é a Sérvia, até porque é estreia. E estreia é aquela coisa, é uma coisa tão importante, tão difícil, que a estreia devia ser a última coisa que a gente faz. Como poder de definição não dá, que venhamos e convenhamos, vai ser um jogo duro na quinta-feira aqui na Jovem Pan contra a Sérvia. Mauro, um abração, valeu, viu? Até mais tarde, a gente está no Camisa 10 e depois vamos acompanhar na Jovem Pan a chegada da seleção brasileira ao Catar. Até mais.